bacana a gente falar a respeito de todos os assuntos. E que bacana ter você aí presente aí, acompanhando esse momento bacana. Comunidade somos nós. Está presente aqui, do meu lado, o vigário da São Francisco, paróquia São Francisco de Assis, Jair Precinati. Olá, tudo bem? Tudo bem, Edilson, graças a Deus. Que bom que você veio, viu? Que bacana a sua presença aqui no meu programa, viu? Alegria minha, com certeza, é um prazer. Sabe que as pessoas perguntam assim, Padre Precinati é muito querido aqui na região do Jardim Alvorada, para dizer em vários lugares, né? Que bom que você trouxe ele para conversar a respeito de vários assuntos, né? A respeito dessa sua caminhada como padre e agora como vigário. Mas, Padre Vigário, Padre Vigário, Padre Vigário. Jair Precinati, comente quando você se decidiu aí pelo presbitério. Então, retomando um pouquinho a história rapidamente, né? Eu lembro quando eu era garoto ainda, né? Algumas pessoas conhecidas sempre diziam, né, que eu seria padre, né? E eu ficava bravo, né? Dizia que eu não seria padre. Depois, com 17 anos de idade, no momento sozinho de oração, eu sentia assim como que um apelo, um chamado, né? Eu aí até, né, sozinho ali, eu disse, né, para Deus, né? Não, isso não é para mim, eu não tenho condições, eu não posso. E aquilo passou. Aí quando eu tinha 21 anos de idade, um seminarista da paróquia, né, Nossa Senhora das Graças de Sarandi, onde nós morávamos, né, minha família, eu recebi uma carta dele, né, lá de Londrina, no curso de teologia, dizendo que ele achava que eu tinha condições, que eu apresentava sinais de vocação e me convidou para fazer os encontros vocacionais, que naquela época acontecia na paróquia Santo Antônio com o Padre Núncio, né, saudoso Padre Núncio, uma vez por mês, um domingo. E aí decidi começar os encontros vocacionais. Aí fiz um ano e meio de encontros vocacionais, um domingo por mês, e depois desse um ano e meio, então tomei a decisão que realmente entraria para o seminário, e entrei para o seminário. Me diga uma coisa, é algo fascinante, né? Quando você chegou para sua mãe, para o seu pai, para a família e falou, pessoal, eu vou seguir aí o seminário. Qual foi a reação deles? Olha, a minha família sempre foi uma família assim religiosa, né? Eu lembro desde criança, não tenho muitas lembranças, mas algumas lembranças de menino, né? Morando lá no sítio, na região de Engenheiro Beltrão, que a gente andava, né? Para mim, criança era uma longa distância, né? Mas às vezes era 3, 4 quilômetros. E à noite, na capelinha, nas vias sacras, nos terços, essas coisas assim. Depois mudamos para Sarandi, eu tinha 8 anos de idade, né? Sarandi era a capela da paróquia São José. E meu pai, ele era um dos responsáveis de rezar o terço durante a semana na capelinha, e eu sempre ia com ele. Então a minha família sempre foi uma família ligada, né? Meus pais, à religião, à missa dominical. Então eles ficaram contentes, né? Assim, vamos dizer, não quiseram impedir, não acharam que não devia, né? Então recebi o apoio de todos eles, assim, de uma forma tranquila. Mas agora, vamos falar do papai, da mamãe, em nome dos pais? Meu pai Olídio Presinati, minha mãe Rosa Delandre Presinati, já os dois falecidos. Presinati, você é descendente de italianos? De italiano, isso. Os avós vieram da Itália para cá? Não, eu acho que o avô materno, ele veio da Itália, né? Da Calábria, era calabrês. Então, por isso que eu digo que no começo eu era meio bravo. Meus amigos. E do pai, é meio bravo. E do pai também, mas não os avós. Eu acredito que bisavós ou tataravós, né, vieram da Itália também, né? Que antigamente os nomes iam assim, cada filho recebia um sobrenome, né? O meu avô, ele se chamava, né, o sobrenome dele, Precinotti, né?
mas o do meu pai ficou Presinati. Como tem irmão dele que é Presinote, tem irmão que é Presinati, então, né, mudou um pouquinho, né? Mas a origem é Presinote, né, do meu avô. O senhor começou como pároco, né? Foi em Sarandi mesmo? Não, eu fui ordenado, aí eu fui como vigário paroquial na paróquia de Nova Esperança, com o padre Paulo Campos, que hoje não está no ministério, né? Mas fiquei 6 meses com ele, né? E aí Dom Jaime, era Dom Jaime, né? Porque já vou completar 27 anos de padre. Dom Jaime me transferiu como pároco de Atalaia. Eu morei 6 meses em Atalaia, aí Dom Jaime me nomeou reitor do seminário propedêutico. E como reitor do seminário propedêutico, morando aqui em Maringá, eu atendia a paróquia de Atalaia, né? Ia na quinta-feira à tarde, atendimentos, missa à noite. No sábado eu ia de manhã, ficava até domingo à tarde. No domingo à tarde eu saía de Atalaia, passava em Castelo Branco, que lá moravam as irmãs, e celebrava todo domingo à noite a missa em Castelo Branco, e depois vinha para Maringá no seminário. Isso durante 1 ano, né? E depois de 1 ano no seminário, né, como reitor, assim, eu percebi que não era o meu dom ser formador e trabalhar no seminário. Foi quando Dom Murilo chegou na diocese. E aí eu procurei Dom Murilo e disse, né, que eu preferia estar numa paróquia. Foi quando ele me, então, nomeou pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças de Sarandi, que é a minha paróquia de origem, onde morava a minha família. Que boa lembrança você vê agora na sua mente assim, sobre a paróquia de Sarandi? Olha... Uma boa lembrança por Jair Presinati. Olha, ali foi muito bom, né? Como eu disse, chegamos em Sarandi com 8 anos. Eu cheguei com 8 anos de idade, né? Já tenho 58, então 50 anos morando em Sarandi. E ali então eu fiz, né, a minha catequese, a minha primeira comunhão, a minha crisma, entrei, né, no seminário, fui ordenado padre ali, né, na paróquia Nossa Senhora das Graças. Depois era o receio de voltar como pároco, né, para a paróquia de origem, toda a família morando na paróquia, a gente tem um pouquinho de receio, né? Mas foram 6 anos, né, de pároco lá e foram muito bons, né, muito bons, valeu a pena. Depois de Sarandi, aí foi para... Depois eu voltei novamente para Nova Esperança, mas fiquei somente 1 ano, né? Como é o nome da paróquia de lá? Sagrado Coração de Jesus. Traz boas lembranças de lá, não? Sim, com certeza, é uma comunidade grande, com várias capelas, pessoas muito engajadas, né? Um trabalho muito bonito de evangelização, né? Valeu a pena também, com certeza. Aí Depois eu vim para Maringá, eu fiquei 6 meses na paróquia São Judas Tadeu, né, com o padre Jair Favaretto, meu xará, né? Ele só me chamava de xará, e o povo lá na comunidade, né, chamava ele Jair 1 e eu Jair 2, porque eu cheguei depois, né? Mas foi uma experiência muito boa também na São Judas Tadeu. Né? Depois fiquei 6 meses com o padre Julinho na catedral, né? E depois eu fui para São Francisco de Assis como vigário. Aí chegou aí, pessoal, os amigos que nos acompanham ali, aqui o nosso amigo, o vigário padre Jair Presinati. Olha só que bacana, hein? Mas aí, paróquia São Francisco de Assis recebe o vigário Jair Presinati. Como que está essa experiência? Há quantos anos já? Então, a primeira vez que eu estive lá, né, que eu cheguei lá, no tempo do padre Darcy, fiquei 3 anos e meio, e nesses 3 anos e meio eu fui vigário com o padre Darcy, eu fui vigário 1 ano com o padre Onildo, eu fui vigário 1 ano e meio com o padre Valdir Egeia, né? Então até o povo dizia, padre, você vai ficar aqui para sempre, os párocos vão sendo transferidos. Mas aí, depois de 3 anos e meio, que foi uma experiência muito boa, maravilhosa, né? Por mim eu não sairia de lá, como sempre, né?
Mas aí teve um probleminha, né, de enfermidade do padre José Bortolotti, né, na Divino Espírito Santo. E aí Dom Anuar, já era o bispo Dom Anuar, ele me convidou, né, para assumir como administrador paroquial da Divino Espírito Santo. Aí fui para o Divino Espírito Santo. Que legal, hein? Padre, muitas vezes as perguntas assim surgem, né? E uma delas, com certeza, alguns dos amigos que nos acompanham nesse momento, a presença aqui do vigário Jair Precinati, afinal, quando surgiu os padres? Então, Edilson, quando nós falamos de surgir os padres, eu digo assim, a primeira coisa que nós precisamos entender, né? Tem muitas pessoas que acham que essa organização, essa estrutura que nós temos da igreja hoje, essa estrutura vem desde lá do tempo dos apóstolos, e não é isso, né? Ou seja, são 20 séculos, 21, né? Vamos dizer assim. Então, durante todo esse tempo, a igreja, devagarinho, foi se organizando, foi se estruturando, né? Toda essa organização, toda essa estrutura que nós temos hoje. Mas eu digo assim, de uma forma simples, porque eu só sei falar de forma simples, né? Então eu digo de uma forma simples. Lá desde o início, porque, veja, Jesus primeiro ele chama os 12 apóstolos para serem apóstolos, depois ele chama 72 discípulos, né? Que com certeza ajudava, colaborava na evangelização, né, com os apóstolos para onde precisava ir. Mas nós temos assim, por exemplo, São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 23, ele e Barnabé, visitando algumas comunidades que ele já tinha formado, ele viu a necessidade que precisava de homens para ficar ali naquelas comunidades, coordenando, animando aquelas comunidades. Foi onde ele escolheu, São Paulo escolheu alguns homens, ele rezou, ele jejuou e ele consagrou aqueles homens, né, para cuidar daquelas comunidades, que eram naquele tempo chamado, né, de anciãos. Anciãos ou presbíteros, que eram a mesma coisa, né? Mas depois, no ano 71, tem um escritor chamado Inácio, que ele já vai falar e escrever em alguns documentos que nas comunidades tinha os presbíteros e tinha os anciãos, né? Então, que era, vamos dizer, os padres que estavam à frente de pequenas comunidades para animar, para coordenar, para dirigir aquelas comunidades. E depois, no ano 103, tem um documento também que se chama, né, em latim, né, Baronius Annals, né, anais, escritos, né, documentos, esse documento chamado Baronius, onde já se fala do episcopo, que é o bispo, fala do presbítero, que é o padre, fala do diácono, da existência do diácono, mas o diácono lá nos Atos dos Apóstolos também, né? Os apóstolos já escolheram, né? Dentro do grupo que tinha, mandou escolher 7 homens bons para que fossem diáconos, né? Então, esse documento já fala, no ano 103, do episcopo, do presbítero, do diácono e do ancião. Então, já estava uma organização melhor das comunidades. Então, diante da sua pergunta, eu diria, o padre em si, né, de uma certa forma, diferente da nossa organização de hoje, mas ele sempre existiu, né? Eu diria que aqueles 72 que foram escolhidos para auxiliar os 12 apóstolos, podemos dizer, lá já eram padres, vamos dizer assim. Daí, pessoal, a explicação do vigário Jair Precinati, hein? Que legal, a gente entendendo um pouquinho mais da formação, de como surgiu os padres. Agora, qual a diferença de pároco e vigário? Eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Sim. Então, o pároco é que uma comunidade, uma paróquia, ela só pode ter um pároco, né? Pelo direito canônico, uma paróquia só pode ter um pároco. Pode ter vários vigários com ele. Pode ter 2, 3, 5, 10. Mas é um só pároco.
O pároco é aquele que, eu diria de uma forma simples de novo, é aquele que é responsável pela administração de toda a comunidade, de toda a paróquia, no sentido pastoral, no sentido financeiro, em todos os sentidos. E o vigário é o padre, que é padre como o pároco, né? Claro, somos todos padres, mas o vigário é aquele que colabora com o pároco, né? Tipo, lá na paróquia, eu sou o vigário. Claro que o padre Luiz, o padre Marcos, sempre nós conversamos, né? O padre Marcos, ele sempre pergunta, né? O que eu acho, como que eu faria determinada coisa, para dar uma luz, uma orientaçãozinha para ele também. Mas a decisão é dele, né? Então, eu sou aquele que colaboro com ele nos serviços pastorais, nas missas, nos atendimentos, na visita aos doentes, na direção espiritual, mas a questão da administração é com ele, né? Ele que tem que resolver em primeiro lugar. Jair Precinati, como que a igreja hoje vê os pobres? A igreja católica. Olha, a igreja, eu quero voltar lá na origem. À vontade. Jesus Cristo, ele fez uma opção realmente preferencial pelos doentes, pelos sofridos, pelos pecadores, ou seja, pelos pobres, né? Então eu acredito que a essência da igreja em todo o tempo, não só os pobres, mas todas as pessoas, né? Porque de vez em quando eu lembro, né? O rico Zaqueu, né? Jesus disse, desce depressa que hoje eu vou jantar e dormir na sua casa, né? Foi lá visitar Zaqueu, jantou com ele e ele se converteu. Mas Jesus, ele procurava em primeiro lugar os mais sofridos, os doentes, os mais pobres, né? Hoje, a igreja, principalmente aqui na América Latina e Caribe, né? Nós já temos várias conferências, né? A conferência lá de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, que sempre fizeram assim, destacaram a opção preferencial pelos pobres na América Latina e no Caribe. Hoje, não que os outros papas não fizeram, mas o Papa Francisco, né, de um modo especial, ele está sempre falando, né, do cuidado com os pobres, do amor aos pobres, do acolhimento aos pobres. Aí você me pergunta, né, como que a igreja vê? Eu, como padre, acredito que muitas vezes, por mais que nós fazemos, eu digo igreja, principalmente através das pastorais sociais, dos vicentinos de um modo muito especial, esse acompanhamento, essa ajuda, né, com os nossos pobres. Mas eu, Padre Jair, eu vejo que nós ainda deixamos muito a desejar. Nós deixamos a desejar. Mas deveria ser a nossa preferência, as nossas pupilas, sem dizer que nós não vamos evangelizar, visitar, ter amizade com aqueles que têm mais condições, mas os pobres deveriam ser, né, a nossa prioridade, com certeza. A comunidade São Francisco, com certeza, nos acompanha nesse momento, através do YouTube, do Facebook, esse bate-papo gostoso aqui com o vigário Jair Precinati. Jair, comunidade, o que é comunidade? Como o senhor vê a comunidade? Olha, a comunidade, né, já desde o início também, a igreja foi formada de pequenas comunidades, né? Paulo mesmo, né, o grande missionário, né, era o grande perseguidor, né, de Jesus Cristo, da igreja. Depois da experiência da conversão que ele fez, que ele teve, ele se tornou um grande missionário, né? E ele não ficou ali em Jerusalém, ele não ficou apenas num lugar, mas ele fez, né, várias viagens por todo canto e por todo lugar que ele passava, ele ia deixando, né, comunidades cristãs formadas. Então a igreja, ela é formada de comunidades.
Por isso, né, claro, tudo vai se passando, tudo vai mudando no nosso mundo, na nossa modernidade, mas nós já tivemos, né, há 30, 40 anos atrás, né, que as comunidades eclesiais de base era muito forte, né, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, e continua ainda hoje essa beleza, né, dos vários tipos de comunidade. Os grupos de oração, por exemplo, se forma ali uma comunidade, porque ali tem um grupo de pessoas que se reúnem na fé, que rezam, que desenvolvem trabalhos juntos, né? É uma comunidade. As paróquias que são formadas, divididas em sebes, lá nas sebes, né? Tem aquele grupo de pessoas, de cristãos, que estão juntos, trabalhando, rezando, até os mais necessitados, os mais carentes, os movimentos. Então, não tem como pensarmos igreja hoje sem pensarmos em comunidades. Pequenas comunidades e podemos dizer grandes comunidades, como uma paróquia, né? A nossa diocese é dividida em muitas paróquias, né? Cada paróquia com o seu pároco, com vigários, aquelas que têm condições de ter, com as várias pastorais, movimentos, mas é isso forma a igreja. As comunidades, pequenas e grandes comunidades, é o que forma a igreja. São Francisco de Assis, por Jair Precinati. São Francisco de Assis. Eu sempre digo, né, nas minhas reflexões, nas minhas homilias, que a nossa igreja tem uma grande riqueza, né? Você já deve ter ouvido bastante isso. Sim. Nossa igreja tem uma grande riqueza, que não são coisas materiais, não são terrenos, não são carros, não são ali cálices de ouro, banhada a ouro, isso, aquilo. Não é isso. Dinheiro no banco aplicado, não é essa a riqueza. Eu sempre digo que a nossa igreja tem uma grande riqueza, centenas, milhares de modelos que nós temos para o nosso seguimento de Jesus, para o nosso seguimento da fé, da prática da fé cristã, que são os nossos santos e santas. E São Francisco, não desmerecendo outros grandes santos também, mas São Francisco, eu vejo ele como aquele jovem, aquele rapaz, aquele homem, aquele santo que de uma forma radical mesmo, ele decidiu seguir Jesus Cristo. Na doação, na entrega, na pobreza, confiava plenamente na misericórdia e na providência de Deus. Então, São Francisco, para mim, é o grande modelo para a nossa vida cristã. Eu acredito, cada um tem o seu santo de devoção, isso é muito bonito, mas todos nós poderíamos sempre, quem não conhece ainda a vida de São Francisco, procura conhecer, né, e ter também São Francisco como Nossa Senhora, como modelos de discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Santa Rita de Cássia, vamos falar um pouquinho? Vamos. Isso, agora o vigário aqui, Jair Precinati, sobre Santa Rita de Cássia. É com você. Isso, nós vamos falar um pouquinho sobre Santa Rita de Cássia, né? Porque hoje é dia 22. E em muitas paróquias, todo dia 22, né? Se celebra então Santa Rita de Cássia. E aproveitando já para dizer que na paróquia São Francisco de Assis, hoje às 20 horas, nós vamos ter a missa e vamos iniciar a novena de Santa Rita de Cássia, porque o dia de Santa Rita de Cássia é 22 de maio, então até maio tem 9 meses. Então nós vamos começar hoje, o primeiro dia da novena, e todos os meses, no dia 22, na paróquia São Francisco, faremos então a novena de Santa Rita de Cássia. É outro exemplo, né? Era uma mulher que foi casada, que teve muitas provações e dificuldades no seu casamento com o seu marido, né? Depois o marido foi assassinado, os filhos foram assassinados, e ela então se entregou e confiou totalmente nas mãos de Deus,
depois se consagrou, né, com a morte do marido e dos filhos, se consagrou como religiosa, entrou numa congregação religiosa, recebeu a graça, né, de receber um dos espinhos de Jesus Cristo, né, que ficou cravado na testa dela, porque ela desejou isso, né, sentir um pouco dessa paixão, dessa dor de Jesus Cristo. Então, como eu dizia, todos os santos são grandes modelos para a nossa vida. E Santa Rita de Cássia tem, principalmente para as mães, para as esposas, para as mulheres, como as outras santas também, um grande exemplo, um grande modelo de esperar e confiar em Deus diante das provações, diante dos sofrimentos da vida, diante das angústias da vida. Opa! Com certeza, muitos dos amigos que estão nos acompanhando agora, né, eles devem estar perguntando, poxa, eu tenho vontade de ser padre. O que eu tenho que fazer? Os jovens que estão nos ouvindo agora querem ouvir do vigário Jair Precinati uma motivação. É com você, Jair Precinati. Então, para os jovens, né, rapazes, claro, né, para ser padre, que desejam conhecer, nós temos todos os meses, no quarto final de semana, o encontro vocacional lá no Seminário Arquidiocesano de Maringá. Né, começa no sábado à tarde e vai até no domingo à tarde. Lá então os jovens que vão para o encontro vocacional, eles vão passar esse final de semana lá, tendo palestra, reflexões, momentos de orações, para que eles possam ir percebendo se realmente tem vocação, se sente chamado por Deus, né, diante de tudo aquilo que o ministério presbiteral pede, exige, né, e também oferece, se ele tem condições e quer assumir isso. E os padres que acompanham o encontro vocacional também vão acompanhando com conversas, né, pessoais, e eles vão percebendo realmente esse candidato apresenta as condições necessárias para poder ingressar no seminário. E aí então, depois de um período, podemos dizer 1 ano de encontros vocacionais, uma vez por mês, tanto o candidato desejando, querendo, e os formadores percebendo que ele tem condições, então ele é convidado a entrar no seminário, que são 8 anos de estudo, terminando o ensino médio, e esses 8 anos de estudo dentro do seminário, de forma interna, é também tempo de discernimento, né? Não significa que um rapaz, ele entra no seminário, eu entrei no seminário, agora eu vou ter que ir até o fim e me ordenar padre. Não. Se depois de 1 ano ele descobre e percebe, não, eu não tenho vocação, ele deixa. Depois de 3, depois de 4, depois de 5, até mesmo terminando o curso de teologia, depois de 8 anos, se ele percebe, não, é melhor eu dar um tempo, é melhor eu desistir, ele pode desistir. Assim como os formadores, durante o tempo de seminário, os formadores, percebendo que aquele seminarista, ele não apresenta todos os critérios necessários para ser um padre, ele pode ser convidado a deixar o seminário. Entrevista boa, gostaria de agradecer os amigos que estão nos acompanhando, mas está acabando a entrevista. Que pena. É uma alegria muito grande. Suas considerações, vigário Jair Precinati. Então, né, eu somente gostaria de dizer, né, que hoje nas nossas comunidades, no mundo moderno que nós vivemos, né, nós encontramos também dificuldades para vivermos a nossa fé, para testemunharmos a nossa fé. Às vezes encontramos dificuldades entre nós, dentro da paróquia, da comunidade, de uma pastoral, de um movimento. Às vezes encontramos um pouco de dificuldade com o padre, né, com o vigário, com o meu pároco, né? Então eu diria,
olhe sempre para Jesus Cristo. O que nós devemos fazer por Jesus, com Jesus, para a construção do reino de Deus. Então, às vezes, as coisas no meu trabalho, não por culpa dos outros, mas às vezes eu encontro dificuldade. Às vezes eu me sinto um pouquinho cansado, às vezes eu me sinto um pouquinho desanimado, às vezes eu me sinto um pouquinho triste, e isso é muito natural, porque Deus nos criou humanos, com sentimentos, com emoções, então é natural sentir isso. Mas na oração, na Eucaristia, numa direção espiritual com um padre, ou numa conversa com um amigo, com um líder, com um coordenador, vamos renovar a nossa fé. Aquilo que São Pedro diz, né? Vamos reavivar o dom da chama de Deus que existe em nós e vamos deixar as dificuldades, vamos superar as dificuldades, os problemas e vamos continuar firme a nossa missão, como eu já dizia, por Jesus e pela construção do reino de Deus. Vigário Jair Precinati. Claro que todos os amigos que nos acompanham, e esse amigo aqui que está aqui próximo, gostaria de uma bênção agora pelo Vigário Jair Precinati a toda a comunidade que nos acompanha. Isso, então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus, Pai de bondade e misericórdia, abençoe e santifique cada um de nós, aqueles que estão acompanhando, com suas famílias, com seus trabalhos, as suas casas, tudo que possuem. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo e minha amiga, caso você não o conhecesse, que é muito difícil, agora você conhece o Vigário Jair Precinati. Muito obrigado pela sua presença aqui no meu programa. Eu que agradeço. Sérgio Porto. Olá, Sérgio. Um abraço, meu amigo. Obrigado aí pelo carinho aí, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui ao seu lado nesse programa maravilhoso. Eu só posso falar uma coisa. Obrigado porque você veio, amigo. Obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer. Mas espera aí. Sérgio, Oi. conte a sua história, como que ocorreu esse encontro aí com o Cristo. Como foi a minha chegada nesse movimento cristiano? Isso, o Cristo te ama. Esse movimento é a minha vida, é a minha razão de viver. É um movimento assim que, se hoje eu tenho nome, se eu tenho caráter, se eu tenho dignidade, se eu tenho respeito, né? Eu sei que é graças a Deus, a Jesus e a Maria, mas através desse movimento cristiano, um movimento simples e pobre, mas rico em cura, libertação e amor fraterno. Fui uma pessoa, né, que entrei no caminho de álcool e droga, né? E todo mundo sabe que a derrota é só o tempo que você vai ser derrotado. Né? Se você optou por esse caminho, você vai ser derrotado, como eu fui. Então eu cheguei nesse movimento assim, desfigurado, derrotado, escravizado, pesando 55 quilos, irmão. Você não acredita. Hoje você tem bem mais, viu? Hoje, graças a Deus, me encontro com meus 87 quilos e uma luta para emagrecer que você não tem. Mas aí, continue, meu irmão. Então eu cheguei nesse movimento derrotado, escravizado, pesando 55 quilos, e essa família Cristo me acolheu. Foi em 2001, na paróquia São Francisco de Assis, né? Na época era o padre Darcy, né? Que abraçou essa causa do movimento cristiano. E fui através do convite dele, que após missa, né, o recado no fim do término da missa, quem tivesse problema com álcool e droga, que procurava o Cristo. Foi implantado na paróquia São Francisco de Assis há 26 anos atrás. Nossa. O meu pai, todo mundo da minha família envolvido na igreja, né, já viu se aviso, chegou em casa e veio falar, no caso, para minha esposa e para mim. Primeira palavra, eu disse não, eu não vou lá em reunião de drogado, não. Qual era o pensamento que você tinha? Veja E é o bem. mesmo de hoje, das Não, pessoas que resistem aí? Não, é porque era novo aquilo, não tinha, nunca ouvia falar do Krishna, sabe? Então eu achava que era algo assim só para louco, sabe? Para drogado, aquela coisa. E não é assim.
Não. Né? Aí eu, né, a minha esposa foi em 6 reuniões sozinha, e ela não bebe, não fuma, né? Foi 6 reuniões sozinha aos domingos. Aí na 7ª reunião, Jesus tocou no meu coração, né? E eu fui conhecer essa reunião de apoio. Aí eu fui conhecer essa reunião de apoio, foi no domingo, né? 8 horas da noite. Sabe, começou a reunião de apoio, começou a ter depoimento de vida. Sabe, eu fiquei com aquilo assim, sabe? Meu Deus do céu, mas mudou a vida desse irmão, né? Esse irmão parece estar falando da minha vida. Eu comecei, irmão, a ter vergonha do irmão que estava dando depoimento da vida dele. Por quê? Parecia que ele estava falando da minha vida, sabe? Porque eu dependente só muda endereço. Né? O que ele faz e deixou de fazer é mesmo, tudo é manipulador, então é incrível. Então, aí após essa reunião de apoio, eu tive um abraço, o irmão veio me dar um abraço em mim. Aí eu me esquivei desse abraço dele, né, sabe? Por quê? Porque eu vim do mundo que não tinha abraço, só tinha dedo apontado para mim. Você tem que parar, você tem que mudar, você tem que virar homem. E hoje eu sei que quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontados para a gente mesmo. Hoje, mas você não sabia. Né? Então, cheguei nesse movimento, só acostumado a ter dedo apontado, um abraço, nunca tive. E ali eu tive. Aí eu abracei assim, minha cliente disse que vai, mas abracei, sabe, esse irmão, que bom que você veio. Cristo e Cristo está muito contente com a sua presença. Eu falei, irmão, coitado de Cristo e de Cristo achar que eu sou importante para ele. Você não sabe nem quem que eu sou. Né? E porque eu não acreditava mais, irmão. Eu tentava parar de usar droga, eu não conseguia. Eu tinha vontade, mas não tinha força. Sabe? Aí saiu esse irmão, entrou outro, vai ter um curso de cura e libertação, se você for nesse curso, sua vida vai mudar, Jesus vai te libertar, você vai se dar uma nova criatura em Cristo. E eu falei, mas um curso? Eu tento parar e não consigo. Aí a minha esposa escutou, né, vai fazer esse curso. Fui para agradar a minha família. Chegando nesse curso de cura e libertação, irmão, foi 2001, eu nasci de novo, dia 2, 3, 4 de março de 2001. Comecei a perceber lá que eu estava no lugar certo. Porque foi ali que mudou a vida das pessoas. E eu comecei vendo, o coração já começou a ir mudando, sabe? E foi aí, não teve 36 momentos no nosso curso de libertação até, mas no momento que é onde que eu, né, que deu aquele encontro com o Espírito Santo de Deus, foi no momento de Maria. E hoje nós temos Crisma em várias paróquias de Maringá. Graças a Deus. Estamos conversando com o coordenador geral. Mas que bacana, já manda um abraço para os coordenadores da São Francisco, União, que já estiveram aqui. Sim. E claro. Mas diga uma coisa, quais são aí, você pode falar, o pessoal que está nos acompanhando agora, de repente querem participar do Crisma? Hoje mesmo. Hoje eu vou sair daqui da rádio e estou indo na capela Nossa Senhora da Paz. Tem 2 apostolados lá que a gente fez, né? Nas quintas-feiras. Às 8 horas. Porque daí vai uma mãe lá, e vai uma mãe, mais um casal. Um é de Paysandu, o padre de lá que mandou ligar para mim. Um vai ser para mim encaminhar para uma casa de recuperação. E o outro ele vai saber como que faz o tratamento para ajudar o filho dela. Então eu saí daqui, eu vou lá hoje. Pô, que maravilha, hein? Eu já estou nessa missão. Hoje é na capela Nossa Senhora da Paz, hoje, né? Mas lá o Claudinei e a Eliana, que já esteve com você presente. Um abraço para os dois aí, com certeza devem estar nos acompanhando. Sim, a gente tem no Requião também, com o Edeus, o coordenador. Opa, um grande amigo que esteve também aqui presente. Um abraço, Deus. Tem na Cidade Alta também, onde o professor Zé Eugênio esteve aqui também, junto com o Zé Carlos. Né? Isso. Só falta da São Judas Tadeu para vir aqui também, né? Não vai faltar oportunidade. Sim, eu já fiz o convite lá, vamos ver uma data lá que se encaixa para eles pegarem e vir. Bom, mas quantas paróquias tem o Crisma? Então, aqui em Maringá a gente está com 5 paróquias. 5 paróquias. Aqui em Maringá, né? Só que então vamos lá. A São Francisco, São Judas Tadeu, a Capela Nossa Senhora da Paz, que é ligada a Santa Clara, o Requião, né, que é a Lucil, e em Cidade Alta. Então nós estamos em 5, assim, na ativa. Você, meu amigo, você, minha amiga, acho que é importante ter o acompanhamento do Crisma para poder
Aí está um momento bacana, né? Sim, o convite está sendo feito aqui pelo coordenador geral, arquidiocesano, o Sérgio Porto. Sim, irmão, porque droga, o dependente, ele não é ele só um doente, ele consegue adoecer a família inteira. Então a família de um dependente, ela tem a necessidade de fazer um tratamento também, né? Porque ele abala a família inteira. A família, ela perde o chão quando se depara com essa situação de álcool e droga. Então é muito importante que a família ela participe. O resultado é surpreendente, irmão. Você não tem noção. Olha, você vê assim, realmente assim, como que Jesus continua curando e libertando através do Espírito Santo de Deus. Sérgio Porto, quais são as maiores dificuldades que o movimento Christian tem encontrado ultimamente? Eu acho que todos os pastorais e movimentos da Arquidiocese de Maringá, a gente faz parte de um projeto da Mitra aí, né? Um movimento que faz parte voltado ao Considerino, né? Que está o Christian, né? Casa de Nazaré, Maré, Fazenda Esperança e o Amor Exigente. Então, essas pastorais que fazem um trabalho voltado para álcool e para droga, todo mundo tem dificuldade na parte financeira. Mas eu vejo assim, que o Christian, de todas essas, é a única que é 100% voluntária. Nós não tem ajuda de órgão, de ninguém. Todo mundo tem ainda ajuda, sabe? O Christian 100% não tem. Nós é puro no amor fraterno, pela graça de Deus. E o bacana que existe o curso de libertação, né? Sim. Quando que vai ser o próximo curso? Então, a gente teve agora dia 9 e 10 de setembro, no nosso canal Meia Atalaia, agora o próximo vai ser dia 9, 10, 11 de dezembro. E Atalaia também. E é para 3 categorias, para o dependente, para o familiar e para o voluntário. Por quê? O voluntário fala assim, irmão, porque tem vezes tem muitas pessoas que têm vontade de ajudar um dependente, sabe? Mas ele não sabe como abordar, como falar, como realmente ajudar o dependente. Através desse curso de cura e libertação, ele vai sair de lá realmente assim, sabendo como abordar um dependente. Porque se você não saber abordar ele, você não vai conseguir ajudar ele nunca, porque ele já está machucado, ele está ferido, ele está desfigurado pelo álcool e pela droga. Então tem que saber como abordar um dependente. Porque eu, graças a Deus, a faculdade que eu tive no Christian foi a minha própria vida. Eu não tive um estudo, mas eu vivi isso. Então a gente tem assim, queira ou não queira, ter uma experiência de chegar no dependente e abordar ele e sair de lá amigo dele. Porque não tem como você chegar numa pessoa dependente de álcool e droga, falar dos erros e defeitos dele, você vai estar cutucando a ferida dele, você vai estar machucando ele. Então o Christian tem muitos irmãos aí que eu admiro mesmo, porque a gente sabe como abordar, como realmente abraçar a causa e sair de lá amigo dele. Outra curiosidade também é que a experiência que é passada enriquece de tal maneira que acaba sendo a motivação. É aquela coisa, é a energia que o outro precisa, né? É algo maravilhoso, só Deus explica, né? Irmão, você falou tudo. A gente não ajuda, a gente passa a ser ajudado. Porque você não tem noção o gratificamento quando você aborda uma família doente, desfigurada, o casamento destruído, e através de um curso de cura e libertação, sai a família restaurada, depois a pessoa fala, nossa, obrigado, irmão. Ser instrumento de Cristo, irmão, é algo fantástico, não tem assim, explicação para o infinito da grandeza que é isso. Luta contra as drogas, por Sérgio Porto. Amém. Pode ter certeza que amanhã, 8 horas da manhã, estarei na paróquia São Francisco de Assis, já ligaram para mim, tem um senhor lá que vai estar lá me esperando para eu fazer uma triagem com ele e encaminhar ele na casa de recuperação, amanhã cedo. E hoje, sair daqui, eu já falei, tem 2 missões. Um está vindo de Paysandu para cá, para me abordar ele e caminhar para a casa de recuperação, e a outra é uma família que vai lá para me instruir como lidar com essa situação. Meu amigo, a entrevista é boa, mas está acabando, hein? Daqui a instante a gente vai encerrar no YouTube, mas suas considerações, Sérgio Porto. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus fez fazendo na minha vida. Eu sou voluntário, eu amo o que eu faço, consigo fazer esse trabalho voluntário, graças a Deus, a Jesus e Maria, a minha esposa também, né? Porque ela trabalha,
registrada, se aposentou e continua trabalhando, é onde que a gente consegue assim ajudar o próximo e da mesma forma a gente se torna se ajudado. Peraí, mas a esposa, o nome dela? A Cleonice. Um abraço, Cleonice. E o nome dos filhos? Eu tenho Diamante Raro, eu tenho a Bruna, Stephanie, eu tenho a Larissa, eu tenho a Vitória, e a Larissa e a Bruna já me deu neto. Aí vamos lá os nomes. O Miguel, Maria Clara, Maria Cecília e Enzo. São de 4 netos. Ah, que bacana. Bom, meu amigo, minha amiga, que legal, conversamos aqui com o Sérgio Porto. Agora nós nos despedimos aqui através do YouTube, mas antes, agradecendo de coração, caso você, meu amigo, ou você, minha amiga, não conhecia Sérgio Porto, agora você pode dizer, conheço Sérgio Porto. Obrigado, Sérgio. Obrigado, meu amigo, pelo carinho aí, tá? Pelo esse trabalho maravilhoso que você faz, não só aqui na rádio, com os Vicentinos também. Essa parceria aí é de Deus, é uma aliança com Deus, tá? Obrigado. Obrigado pela sua amizade e pelo seu trabalho também. Isso, dispensa.